Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. TV Missão, TV Loas, junto aí para o propósito do reino de Deus. E hoje nós estamos com um convidado mais que especial, pastor Lucas Nascimento, empreendedorismo cristão. É possível um pastor ser empresário? Esse é o tema que nós vamos abordar aqui no nosso bate-papo. Pastor Lucas Nascimento é casado com a irmã Jamitre. Seja muito bem-vindo, pastor Lucas. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso bate-papo. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Luiz Gomes, pelo convite. Obrigado a todos vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui, podendo contribuir para o reino e semear uma semente no coração das pessoas que querem aprender códigos, chaves, que querem destravar sua vida de alguma forma, principalmente na área financeira, que é uma área que muitas pessoas têm dúvidas, mas hoje a gente vai esclarecer muitas dessas dúvidas e ilustrar, e com a luz da palavra de Deus a gente vai chegar no coração dessa pessoa e através disso ela vai aprender muito, tenho certeza. Hoje o senhor é um jovem empresário que reside na cidade da Praia Grande, mas o senhor é oriundo da onde aqui da Baixada Santista? Então, na verdade, eu sempre morei na cidade de São Vicente. Foi lá onde eu me converti, lá onde eu conheci a Cristo. Uma igreja simples, muito humilde, mas muito cheia do poder de Deus. E foi lá onde eu também me casei, morei muitos anos e só de 7 anos pra cá que eu tenho morado em Praia Grande. Foi onde os negócios se ampliaram ainda mais. E o nosso podcast visa trazer essa temática. É possível ser pastor e ser empresário? Não só pastor e empresário, como você pode ser um pastor e jogador de futebol, um pastor e um político, um pastor e um empreendedor, um pastor e um piloto de Fórmula 1. Você pode ser um pastor e qualquer coisa que você quiser, desde que você saiba equilibrar e separar o tempo para cada coisa devida. Você não pode dedicar 100% do seu tempo só em ganhar dinheiro, pois sua vida espiritual iria por água abaixo. E se você dedicar 100% do seu tempo na sua vida espiritual, sua vida financeira, familiar, casamento, relacionamento com os filhos, também vai por água abaixo. Então a vida ela precisa ser um equilíbrio, mas é sim possível e a gente vai mostrar isso na prática hoje. E aí quando a gente coloca um pastor empresário, isso não tem. A sociedade não vê com os maus olhos. Eu não digo os da fé, mas aqueles que são incrédulos, que acham que todo pastor é ladrão. O senhor já recebeu essas críticas e como lidou com elas? Sim, as pessoas têm uma ideia que o pastor jamais pode ser um empresário, porque elas veem o pastor como uma característica 100% espiritual. Ora, o pastor também é uma pessoa pública, o pastor também é um cidadão. Ele tem os mesmos direitos que uma pessoa que não é pastor tem, de prosperar, de se casar, de ter filhos, de abrir uma empresa, de votar como título de eleitor, escolher o seu político. Ou seja, o pastor, nada priva ele de se tornar um empresário. As pessoas têm essa má impressão justamente porque elas ligam o pastor somente a uma figura espiritual. Mas hoje, o pastor é muito mais um administrador, muito mais uma pessoa que faz gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de tarefas, do que propriamente dito cuidar da parte espiritual. Por quê? Porque a parte espiritual são 2h30 de culto. Acabou aquelas 2h30 de culto, tem muita coisa a se fazer ali. Não é o tempo inteiro expulsando demônio, não é o tempo inteiro pregando, não é o tempo inteiro revelando. Não sou apenas pastor. Exato. Quando se acaba aquela reunião espiritual, tem-se os afazeres, as responsabilidades, as dinâmicas, as organizações do ministério, a multiplicação de discípulos, tem várias coisas a se fazer. O treinamento pessoal das pessoas que estão ao lado daqueles pastores. O que adianta um pastor cuidar de uma igreja, essa igreja ser tão espiritual, mas não saber nada de casamento? Ele vai ter que resolver problemas de casamento o ano inteiro. Ele vai gastar o tempo dele com aquilo porque ele não equilibra aquilo dentro do ministério. Pastor, hoje quais são os negócios que o senhor está trabalhando? Então, atualmente nós trabalhamos em 3 nichos. A gente trabalha na venda de imóveis, que é a parte de imobiliária. A gente trabalha com construção civil, que são construir casas para venda. E a gente também trabalha na parte de imóveis planejados. Acaba de se converter ali. Você se converte ali, você conhece a Cristo ali a primeira vez, só que ali é ensinado para você, prosperar não é de Deus, ter muito dinheiro não é de Deus, você tem que ser humilde. Tanto que o pastor, eu me lembro que na época ele andava de bicicleta. Pra lá e pra cá, ele andava de bicicleta e não tem problema nenhum andar de bicicleta. Eu ia pra igreja de bicicleta a vida toda. Ainda mais quando eu conheci a minha esposa lá no comecinho do casamento. Você não tem condição, você vai na raça. Só que aquele pastor, ele vivia a vida inteira andando de bicicleta. E os próprios membros da igreja tinham aquela sensação: poxa, meu pastor não tem um carrinho pra fazer alguma coisa, pra levar um membro no hospital, pra fazer uma visita. Então eu lembro que na época a minha mãe
ela sentiu de Deus, falou, vou abençoar ele. Só que ela não tinha muito dinheiro também. O que ela fez? Ela comprou um fusquinha de 5 mil reais. Nossa. Ela tinha uns 15 mil reais guardados, ela tirou 5 mil, comprou um fusquinha novinho, motor zerinho. E abençoou o pastor. E abençoou, só que aqui é onde eu quero chegar. Só que quando a pessoa não está preparada para ser abençoada, até a mínima bênção que chegar na mão dela vira maldição. Meu Deus. Ela, não, o pastor não sabia administrar aquilo. A esposa dele sentiu ciúmes por ele ter ganhado o Fusca e mandou ele devolver. Pastor. Eu acabei de falar para você, é uma igreja que não era ensinado, não se aprendia como prosperar. Então via a prosperidade como o quê? Uma maldição. Sai de perto de mim. Enquanto as pessoas verem o dinheiro como uma maldição, sai de perto de mim. Você não pode estar de perto de mim, ele nunca vai prosperar. Pastor, o senhor atribui o seu sucesso como algo espiritual? Sim, pastor, totalmente. Porque quando você não vem de família rica, quando você não é ensinado a empreender na igreja que se aceita Cristo, quando você não tem amigos que são empresários, quando você mora num bairro simples, que ninguém ali tem empresa, ninguém ali tem uma mente empreendedora, e você fura a bolha, consegue se destacar, consegue bater o seu primeiro 100 mil reais, depois bater o seu primeiro 500 mil reais, depois você vai alavancando nos negócios, de tal forma que você tem uma empresa, depois duas, depois três, que você consegue trabalhar junto com a esposa, que você consegue não só trabalhar, prosperar, mas ter tempo para Deus, porque é uma coisa é você prosperar, ser muito rico. Sim. E falar, eu tenho que ficar a noite inteira em um lugar trabalhando, não dá para mim ir pra igreja. Outra coisa é prosperar naturalmente, como uma semente que é jogada no chão e ela cresce automática, porque a terra já tem o nutriente para fazer ela crescer. Quantos clientes eu já atendi, pastor Luiz Gomes, com um exemplo, 500 mil reais para comprar um imóvel, 400 mil reais, e na hora da conversa Deus mandou falar algo para eles. Tem essa sensibilidade. E a gente ali conversando, e eu, olha, Deus vai te dar um sinal aqui agora. E Deus dava um sinal para a pessoa, e a pessoa ficava assustada, se tremendo, chorando. E assim, no meio de uma negociação de uma venda assim até alta, de valor alto. Ou seja, eu atribuo tudo isso a Deus porque realmente, se não for o Senhor para te guiar, te dar instrução e fazer como ele fez com Salomão. Salomão, ninguém te ensinou. Porque quando Salomão assumiu o trono, alguém pensa que Davi deixou muito dinheiro para Salomão. O caixa já estava bem quebrado. As analogias em cima dentro disso, mostrando para essa geração que é possível você ter riqueza, ter espiritualidade e fazer de tudo isso uma gestão de tempo, como o senhor acabou de nos ensinar, de nos instruir em cima disso. Então, é possível ser pastor e ser empresário? É possível. É possível e desde que você aprenda a não colocar o seu coração no dinheiro. Então, não é o dinheiro, pastor? Não é o dinheiro. Você tem que colocar o seu coração no Senhor e na palavra. O dinheiro vai ser uma consequência, um resultado daquilo que ele quer te dar para você, através desse dinheiro, ativar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Não estou dizendo de ajudar de dar esmola, estou dizendo de ajudar esse dinheiro ter um propósito na vida de outras pessoas e na sua também. Só que as pessoas têm que entender que para você ser um pastor, ser um líder e ser empresário, você não pode colocar o coração no dinheiro. No dia que você colocar o coração no dinheiro, seu ministério pastoral vai acabar, sua família vai ser destruída, sua vida espiritual vai pro lixo. E pior, você vai perder a sua salvação, que é o mais importante. Gancho nisso, eu quero perguntar assim para o senhor. Na sua concepção, qual seria a definição de prosperidade? O que é uma pessoa próspera? A pessoa próspera é aquela pessoa que tudo que ela coloca a mão dá certo. E para isso não precisa ter muito. Mas prosperidade não é dinheiro? Opa. Não necessariamente. É mesmo, pastor? Dinheiro é patrimônio. Dinheiro tá ligado a patrimônio. Família tá ligada à riqueza e prosperidade tá ligada a tudo que eu ponho a mão dá certo. Vou repetir para alguém pegar. Show. Vou repetir. Riqueza tá ligado à família. Dinheiro tá ligado a patrimônio. E prosperidade tá ligado a tudo que eu ponho a mão, for fazer, dá certo. O cara vai instalar um ar-condicionado, dá certo, o ar-condicionado fica perfeito. Prosperou. O cara vai fazer uma construção, dá certo, não tem uma rachadura. Quais são as suas motivações? Né? Ele está entrando no ministério para enriquecer? Ele está entrando na carreira ministerial para se dar bem financeiramente? Até mesmo porque ser pastor não é ser profissão. Ser pastor é ter uma vocação. E como separar isso, pastor? Porque hoje o senhor vive isso. O senhor é pastor, o senhor é empresário. E hoje o senhor vive do seu próprio negócio. O senhor atende agenda, o senhor faz conferência. O senhor tem um ministério de libertação que nós acompanhamos. Sim. O senhor vai pregar nas igrejas. O senhor tem trabalhos de espiritual que nós vemos os demônios caindo. Ou seja, o senhor não se corrompeu a sua integridade.
E como se manter assim íntegro, pastor? Quais são as lições que o senhor nos ensina em relação à integridade do seu caráter? Você tem que colocar a prioridade no altar. Você tem que entender que tudo que vem do altar é para te favorecer, não é para você se apegar. Quando você entende que a alma das pessoas, a vida das pessoas é muito mais importante do que qualquer riqueza, patrimônio, bens ou prosperidade que Deus possa te dar, você vai fazer aquilo com excelência, você vai colocar o coração naquilo. Também da riqueza, só que afasta a pessoa do reino. Sim. E Deus, quando dá riqueza para os homens, é para que eles possam estar próximo do reino. Qual é a finalidade de um homem que está no reino de Deus ter riqueza? Segundo o John Maxwell, é transbordar na vida das pessoas. E o senhor tem compartilhado conosco que nem todos podem prosperar. O senhor deu o exemplo de um pastor que ganhou um carro, mas aquele carro virou uma maldição na vida dele. Yes. Virou uma dor, virou uma pedra, um tropeço. Verdade. Então, a prosperidade, ela vem através de um destravar de mente. Então, a mente precisa ser mudada, transformada. Sim. E para isso, pastor, eu acredito que o senhor também passou por esse reset, por essa transformação, porque o senhor fala com muita sabedoria a respeito da riqueza e dos ensinamentos que o senhor tem trazido para a sua vida. Hoje, pastor, hoje, o senhor se sente realizado por tudo que Deus tem te dado? Sim, pastor, me sinto muito realizado, mas não conformado. Eu sempre sinto realizado, mas nunca conformado. Porque o apóstolo Paulo disse assim, não vos conformeis com este mundo. Eu não me conformo com nada. Então, o que vem, eu sei, Deus vai fazer coisa maior. Depois ele vem com algo maior. Aí eu falo, ele vai fazer ainda maior. Então, não me conformo com aquilo que chega. Porque se eu me conformo, eu paraliso. Eu paro numa certa etapa e fico naquela etapa. Então, tá todo mundo avançando. E assim, pastor... É uma pergunta também que é uma dúvida nossa. Ó, o empreendedorismo é uma vocação ou se aprende através de treinamentos? Empreendedorismo é através de treinamento. Ninguém nasce com dom de empreender. É tudo através de treinamentos. Se alguém diz assim, eu já nasci com dom de empreender. Não existe nascer com dom de empreender. Existe nascer uma pessoa visionária. Uau. Uma pessoa sem medo, uma pessoa sem traumas, uma pessoa que é treinada no fogo, destravada. Agora, você empreender precisa de treinamentos. Que nicho eu empreendo? Quanto eu vou necessitar para gastar disso? Para gastar para abrir? Quanto tempo eu vou levar para abrir isso aqui e começar a dar certo? Eu vou precisar de mais gente para trabalhar para mim ou eu sozinho dou conta? Qual o ponto melhor? Porque o ponto vai definir tudo. Tudo isso tem que ser analisado através de treinamento, de gráficos, de estudos. Então, o empreendedorismo é totalmente um treinamento que a pessoa faz. Que nicho eu faço? O que eu sou bom? O que eu não sou bom? Com quem eu conecto? Se eu não tenho dinheiro, onde eu vou arrumar esse dinheiro para abrir o negócio? Se eu já tenho um pouco, quem que eu conecto para arrumar o restante? Pego com o banco ou arrumo um sócio? Vendo algo que eu tenho de valor e depois compro de volta quando eu multiplicar? Ou não vale a pena eu vender esse algo de valor? Porque eu posso perder, o negócio dar errado e ainda perder o meu negócio de valor também. Tudo isso vai ser colocado na balança. Então, um treinamento bem feito vai fazer um negócio de Mas sucesso. assim, o pastor nos diria sobre inteligência emocional, pastor. É importante? A inteligência emocional, ela é muito importante. Mas ela tem que estar totalmente conectada com a inteligência espiritual. Tem gente que tem muita inteligência emocional. É um cara inteligentíssimo. Consegue controlar as emoções de forma surreal. Mas ele não tem inteligência espiritual. E quem não tem inteligência espiritual não tem visão aberta do que pode acontecer no futuro. Ele só vê o agora. Então você tem que ter um equilíbrio. Tanto a inteligência emocional como a inteligência espiritual. José é o cara que tem inteligência emocional, porque ele está interpretando o sonho de Faraó. E ele tem inteligência espiritual, porque ele está vendo o que pode acontecer lá na frente. O que tem que ser feito agora para intervir o que vai acontecer lá. Você tem que pensar no agora e no depois. Uau. Pastor, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, que por mim ficaria aqui mais uma hora. Te convidamos para a terceira edição, a próxima sexta-feira. Estaremos aqui às 20 horas e você não pode perder. Teremos aqui mais um ilustre, mais uma pessoa para compartilhar aí as suas ideias, para trazer mais ideais para a nossa vida. E você está mais que convidado para estar conosco, viu? Dá o like, curta, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo. Não é assim, pastor? É verdade. Estará conosco aqui o nosso amigo e pastor Anderson Paixão. Eita glória! Gente, ele vai vir falar Maravilha. sobre a sua experiência de vida, então, vai falar
muito, muito bom, vai ser muito rico. Você já tem um encontro marcado comigo, sexta-feira, às 20 horas. Nos demais, muito obrigado. Essa é a TV Missão, em parceria com a TV Loas, levando conhecimento, palavra, um bate-papo gostoso, agradável para o seu coração. Beijo no seu coração, te espero semana que vem.